Capítulo 1169. Plano de Klein. O brilho vermelho escuro piscando aqueceu ligeiramente o coração de Klein. Ele sentiu que não estava tão sozinho e que alguém ainda se lembrava dele. À medida que os sons ilusórios e sobrepostos das orações se tornavam cada vez mais claros, tornando-se cada vez mais reais, barulhentos e caóticos, ele percebeu que o castelo de Sefirah o estava convocando e a ressonância entre os dois estava ficando mais forte. Depois que todos os membros do clube de tarô completaram suas orações, Klein teve uma vaga sensação de que poderia entrar no castelo de Sefirah a qualquer momento, permitindo que sua consciência se manifestasse ali instantaneamente. No entanto, ainda estava obstruído por aquele último obstáculo. Este problema foi finalmente resolvido depois que digeriu completamente a poção Sábio do Passado. Foi também por causa disso que teve a oportunidade de retornar ao castelo de Sefirah antes que Amon rompesse a obstrução do Deus da Glória, Bladel. Em apenas 2 dias, todos os membros do clube de tarô oraram. De um modo geral, não deveria haver uma coincidência como esta. Algumas não são problemáticas, mas há algumas que parecem ter sido afetadas pela deusa e por Will. Tive sorte, então naturalmente tive um bom desenvolvimento. Após pensar cuidadosamente, ele percebeu o quão irracionais certas partes eram, mas isso era algo que poderia ser explicado, e não havia necessidade de prestar muita atenção a isso. Depois de mudar ligeiramente sua postura sentada, o olhar de Klein escureceu gradualmente. Embora sentisse que talvez não fosse capaz de voltar para casa no momento em que visse a porta de luz e os casulos, ainda sentia que suas esperanças foram completamente destruídas ao confirmar que este mundo era sua antiga cidade natal. A luz do amanhecer foi engolida pela escuridão. Naquela época, usar o louco, que não pertence a esta época, como um nome honroso, pode ser uma revelação que me foi dada pela minha intuição espiritual. No fundo do meu coração, eu poderia ter sentido algo. Sim, eu lembro que transmigrei enquanto dormia. Mas por que eu estava vestindo camiseta e calças largas enquanto estava pendurado no casulo? Klein franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para a névoa branco-acinzentada sob o castelo de Sefirah. Enquanto procurava a razão dos fragmentos de luz na névoa da história, ele se esforçou para recordar cada detalhe daquela noite fatídica. Por fim, encontrou o segmento histórico correspondente. Zhou Mingrui, que vestia camiseta e calças largas, organizou o ritual de aumentar a sorte antes do jantar. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário e recitou encantamentos como bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Em suas memórias nada havia acontecido naquela época, mas o cenário da história não era assim. Depois que Zhou Mingrui terminou seus 4 passos e completou o ritual, seu rosto ficou pálido e seus olhos vidrados. Depois disso, comeu sua refeição atordoado. Ele lia livros, assistia dramas e mexia no telefone como se estivesse completando um programa pré-determinado. Finalmente, Zhou Mingrui foi até a pia e olhou seus olhos sem vida no espelho. Escovou os dentes, lavou o rosto e foi para a cama. Durante esse processo, não tirou a camiseta e as calças largas. Ele se cobriu com o cobertor e fechou os olhos. Em pouco tempo, uma luz intensa e um abalo violento encerraram a cena histórica correspondente. Klein não pôde deixar de levantar a mão e esfregar as têmporas. Ele deu uma risada autodepreciativa. Então a ideia de não haver nenhuma mudança e tudo estar normal após a cerimônia de aumento da sorte foi simplesmente o que concluí. Na verdade, meu corpo já havia experimentado certas anomalias. Se fosse no passado, ele definitivamente ficaria horrorizado e assustado com a verdade do assunto. No entanto, depois de sofrer com revelações tantas vezes, com sua visão de mundo quase desmoronando a poucos momentos, um assunto trivial foi incapaz de gerar quaisquer ondas intensas nele.
No entanto, depois de descobrir isso, combinado com a transmigração do imperador, resultado da compra de uma misteriosa placa de prata, bem como um dos corpos espirituais pendurados nos casulos transparentes, na verdade, tendo um telefone celular, Klein rapidamente teve alguns palpites sobre o que aconteceu naquela época. Deveria ser o dono do castelo de Séfira, afetando a realidade, divulgando o ritual de aumento da sorte, misteriosas placas de prata, celulares mutantes e outras coisas. Qualquer um que os obtivesse e realizasse algum procedimento exigido acabaria sendo puxado para cima da névoa cinza em algum momento, pendurado pela porta da luz. Esta foi uma seleção aleatória, não apontou para um alvo específico. Não sei se tenho sorte ou azar. No entanto, por que foi chamado de adivinhação quintessencial e artes arcanas da dinastia Qin e Han? Foi inventado aleatoriamente pelos humanos influenciados ou foi realmente transmitido desde a era das dinastias Qin e Han? Não é que seja impossível. Se a profecia, quando as estrelas estiverem certas, for verdadeira e se corresponder ao Criador, imemorial, então ele sempre esteve num sono profundo no subsolo. Ele era assim nos tempos antigos, uma época muito mais antiga do que os tempos antigos. Quanto ao castelo de Sefirá, disse que foi uma manifestação de partes do seu corpo. Este não é um santuário ou cápsula de fuga. No início, o imemorial estava, por um lado, esperando para despertar e destruir o mundo. Por outro lado, estava tentando influenciar a realidade com uma pequena quantidade de mudanças constantes. Divulgar o ritual e tomar outras bênçãos, não seria isso um tanto contraditório? Essa profecia deve ter sido feita pelos humanos que foram influenciados por ele. Klein estendeu a mão direita e bateu levemente na borda da longa mesa manchada, preso em um enigma que era temporariamente impossível de responder. Logo ele se lembrou de uma frase e de algumas coisas. Essa afirmação foi: tudo o que separa definitivamente convergirá, e tudo o que converge definitivamente separará. Essas coisas eram o antigo deus do sol, Amon, e o pai de Adam, separaram deliberadamente sua personalidade negativa. Beyonders que estivessem próximos ao solo ou encontrassem alguma corrupção formariam gradualmente um novo eu. Depois de chegar à Lua, a personalidade do imperador Roselle mudou um pouco sem que ele percebesse. Muitos dos 22 caminhos Beyonder eram conflitantes, assim como Demônia e Caçador. Talvez o Criador, o imemorial, fosse um amálgama de contradições e só pudesse aliviar esse problema dormindo. Klein tinha um certo palpite, mas não conseguiu verificá-lo. Ele nem tinha certeza se o imemorial, que despertaria quando as estrelas estivessem certas, como falado na lenda mítica em sua vida anterior, era o Criador de todas as coisas que se fragmentou em tudo nos mitos atuais. Isso exigia mais pistas e mais evidências para confirmar. Ele não podia confiar apenas em seus próprios palpites e imaginação. Não é como se eu fosse um visionário, Klein pensou de maneira autodepreciativa. Ele então lançou seu olhar para cima. Era quase composto apenas de cinza, com algumas nuvens branco-acinzentadas flutuando ali. Ainda há muitas coisas que preciso confirmar. Por exemplo, será que o chamado Chernobyl é um santuário criado pelos humanos após o despertar do imemorial? Ou será que as características de Beyonder, dos 22 caminhos de Beyonder, realmente se originaram do imemorial? Outras seriam as posições das constelações. É realmente normal ou é anormal agora? O Apocalipse de 1368 corresponde ao momento em que as estrelas estão certas, e, finalmente, as origens da primeira ardósia da blasfêmia e o que exatamente está na Lua. Pensando nisso, Klein de repente parou de bater os dedos e disse suavemente: por exemplo, a cidade natal dos Elfos, o lendário continente ocidental, exista ou não,
E por que ninguém pode ir para lá? A resposta à sua pergunta era um longo período de silêncio. Ele lentamente se recostou e apoiou os braços na cadeira. Depois de alguns minutos, Klein fechou os olhos e teve uma ideia. Ou melhor, ele decidiu. Depois de reviver com sucesso, planejava ficar na terra abandonada dos deuses por algum tempo para esclarecer algumas questões. Assim como o imperador Roselle havia dito, muitas das respostas estavam na terra abandonada dos deuses. O blasfemador Amon vagou por aqui por mais de 1000 anos para explorar a história que ultrapassou a primeira época. Além disso, se ele continuasse indo para o leste, na terra abandonada dos deuses, ele poderia alcançar o lendário continente ocidental. Klein lançou seu olhar para fora do antigo palácio enquanto olhava para longe. Para ele, permanecer algum tempo na terra abandonada dos deuses também era uma espécie de estratégia. No mínimo, isso atrairia a atenção de Amon, fazendo com que não precisasse mobilizar seus avatares no mundo exterior para procurar German Sparrow em Loen ou Barklund. Isso traria grande perigo para as pessoas que ele conhecia. Felizmente, os avatares de Amon, que sabiam que eu tinha um coração mole, foram eliminados. A informação correspondente também não foi propagada devido à existência da ocultação. Se não fosse por isso, Amon poderia acabar usando diretamente as vidas de Benson, Melissa, Leonard e Senhorita Justiça para me ameaçar. Nem me atrevo a pensar no resultado. O rei do amarelo e do preto que exerce boa sorte finalmente mostrou seus poderes. Ufa! Mesmo que eu queira deixar a terra abandonada dos deuses, não tenho uma solução agora. Tenho que invadir o lugar onde o anjo negro está dormindo. Klein balançou a cabeça e sentiu que, mesmo que pudesse ressuscitar, enfrentaria todos os tipos de perigos. Não importa o que ele pensasse sobre isso, um sábio do passado não duraria muito se fosse rastreado por um rei dos anjos. A chave para o assunto era que a deusa da noite eterna ainda estava digerindo a singularidade do caminho da morte. Ela só poderia poupar uma quantidade limitada de poder para se infiltrar na terra abandonada dos deuses. O anjo do tempo, com preparação suficiente, que exercia-se a autoridade do erro, era quase impossível realizar o que aconteceu hoje. Por um lado, tenho que buscar ajuda em outras existências possíveis. Quando eu reviver com sucesso, tentarei usar minha marionete para recitar o nome honroso do Senhor das Tempestades, do Eterno Sol Ardente e do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Vamos ver se eles têm algum meio de descer à terra abandonada dos deuses. Eles se alimentaram do antigo Deus do Sol, naquela época. Então, definitivamente, não desejam que Amon obtenha o castelo de Sefirá. Por outro lado, já que a poção do sábio do passado foi completamente digerida, terei que considerar me tornar um invocador de milagres. Enquanto eu tiver o status de anjo e me tornar uma criatura mítica completa, minha situação será muito melhor. No mínimo, serei capaz de resistir a uma onda de delírios de Amon ao enfrentar seu verdadeiro corpo. Klein decidiu usar o médium para espionar o terrível aglomerado de vermes no pico principal da cordilheira Hornaces, uma vez que seu corpo espiritual se recuperasse. A partir daí, ele poderia obter o conhecimento correspondente a um invocador de milagres. Era muito provável que fosse o meio louco da família Antigonos. Depois de considerar seus planos futuros, ele olhou em volta e respondeu às estrelas vermelhas, uma de cada vez. A reunião de tarô prosseguirá normalmente hoje. Ele queria ver se a Madame Eremita, o senhor enforcado e os outros poderiam lhe fornecer inspiração e permitir que ele fosse revivido longe de Amon. Claro, era necessário usar uma desculpa engenhosa. Depois de responder, o mundo acima da névoa cinza ficou extremamente silencioso novamente. Klein sentou-se no banco do louco, temporariamente sem ter para onde ir. Após um momento de silêncio, ele se inclinou ligeiramente para a frente
e usou a mão direita para apoiar a cabeça, olhando para frente. Na longa e manchada mesa apareciam uma variedade de iguarias e velas requintadas. Quanto às cadeiras de encosto alto ao seu redor, ficaram ainda mais próximas do estilo dos tempos atuais. Uma figura após a outra apareceu. Uma era um homem idoso, com voz alta e fios prateados no cabelo preto. Outra era uma mulher de quase 50 anos. Ela tinha um rosto asiático com cabelos curtos que só chegavam às orelhas. Alguns deles eram jovens que brincavam com seus telefones e desfrutavam da comida suntuosa, enquanto outros eram jovens que riam e brincavam. Atrás deles, novas figuras apareceram uma após a outra. Era Dan, de olhos cinzentos e com a linha do cabelo recuando, e Daly com sombra azul e blush. Com um sorriso no rosto, cercaram a mesa longa e quente, cercada pela luz de velas, acima da névoa branco-acinzentada. Conversavam alegremente e comentavam as iguarias de vez em quando. Klein manteve sua expressão e postura enquanto apoiava a mão na lateral do rosto e observava silenciosamente a cena por um longo período de tempo.